Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje teremos a nossa segunda aula de ensino religioso e eu convido cada um de vocês para fazer a oração junto comigo. Mas aqueles que preferirem também pode fazer a sua oração de costume, tudo bem? Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sei que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde e me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a Semana Santa, a semana em que Jesus deu a sua vida por nós. Eu vou contar uma história para vocês, que é a história real da Semana Santa e da Páscoa cristã, a Páscoa de todos aqueles que acreditam em Cristo. Vamos lá? Deus nos amou tanto, mais tanto, que enviou à Terra o seu Filho Jesus, para nos ensinar o caminho do bem, nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus cresceu e se tornou um homem muito bom, um homem que levava a palavra de Deus a todo lugar que ele ia. E ele era seguido por multidões, isso mesmo, muitas pessoas seguiam Jesus. De todas essas pessoas, Jesus escolheu 12 homens. Esses homens iriam andar sempre com ele, bem de perto, e iriam acompanhar como Jesus ensinava as pessoas, ouviam as suas histórias, aprendiam sobre o amor de Deus e principalmente como amar o outro. Esses homens o acompanhavam para um dia poderem continuar o trabalho de Jesus. Jesus, sabendo que se aproximava os seus últimos momentos, resolveu entrar em Jerusalém, onde seria a terra que ele daria a sua vida por nós. E no dia de sua entrada, ele montou um jumentinho, e esse jumentinho foi cercado por multidões. As pessoas tiravam as suas túnicas e colocavam no chão, junto com algumas folhas, para montar um grande tapete para Jesus passar e aclamar Jesus como rei. E eles diziam Hosana nas alturas. Com toda a alegria, eles receberam Jesus, o seguiam e ficaram felizes com a sua entrada. Entre essas pessoas, existiam algumas que não gostavam de Jesus. Esses homens, eles queriam, na verdade, matar Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era um mentiroso. Eles diziam que Jesus não era filho de Deus e que ele estava ali blasfemando, falando coisas que não era verdade. Jesus sabia que esses homens tinham um plano para matá-lo e eles só conseguiriam que isso acontecesse se Jesus deixasse. Mas Jesus estava seguindo o plano maior, o plano de Deus. Naquela mesma semana, Jesus organizou junto aos seus discípulos a sua última ceia, onde ele iria com os discípulos comer a Páscoa. Eles iriam sentar, conversar, e assim Jesus o fez. Jesus montou, junto com seus discípulos, uma grande mesa, e nessa mesa ele conversou e contou para os discípulos o que iria acontecer com ele. Ele repartiu o pão e ensinou como eles deveriam fazer após a sua morte. Dividir o pão e entregar às pessoas e dizer a elas que era o corpo de Cristo. O vinho, ele mostrou que era o seu sangue, que seria derramado por todos nós na cruz. Após ensinar os discípulos como mostrar às pessoas o amor, Jesus se ajoelhou aos pés de cada um deles com uma bacia e uma toalha amarrada na cintura. E ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que nós estamos aqui para servir a Deus, não para ser servidos.
Depois de todo esse momento, Jesus sabia que um deles iria traí-lo. Sim, um dos seus discípulos saiu dali para trair Jesus. Ele era Judas Iscariotes. Judas vendeu Jesus para os homens que não gostavam dele. Vendeu Jesus por 30 moedas de ouro. E Jesus, sabendo de tudo o que iria acontecer, levantou e saiu com alguns dos seus discípulos para rezar. Ele subiu o monte e pediu, antes disso, que os discípulos ficassem ali embaixo, em atenção e oração. Jesus subiu o monte, encontrou uma pedra, se ajoelhou e conversou com Deus. Pediu a Deus para que aquele mal não acontecesse com ele. Pediu que Deus afastasse dele todo aquele cálice. Mas disse também a Deus: seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que era importante aquele momento. Jesus sabia que precisava ajudar Deus a salvar a humanidade. Porque Jesus também era Deus. Jesus desceu o monte e quando chegou lá embaixo, ele viu que os discípulos estavam dormindo. E ele foi acordar os discípulos. Nesse momento que ele acordava os discípulos, se aproximou Judas Iscariotes com muitos soldados. Isso mesmo, soldados. E ele já havia combinado com os soldados que aquele que ele desse um beijo seria o seu mestre e seria ele que os soldados deveriam levar. Judas se aproximou de Jesus e o traiu com um beijo. Jesus foi preso nesse momento e os soldados os levaram. Jesus não resistiu, deixou que o levassem. Jesus naquela noite sofreu muito. Ele já começou a ser judiado a partir do momento que saiu dali. Os soldados começaram a rir de Jesus, batiam em Jesus, zombavam de Jesus. Judiaram tanto dele, que na manhã seguinte até o chicotearam. De tantas chicotadas, Jesus ficou irreconhecível. Nem os discípulos conseguiam reconhecê-lo mais. Ele ficou todo desfigurado. E Jesus foi levado a um julgamento. Isso mesmo, Pilatos julgou Jesus junto ao povo. E naquele momento, aquelas pessoas que tinham aclamado a entrada de Jesus em Jerusalém, que tinham tirado as suas túnicas, feito um lindo tapete para ele passar, começaram a gritar: crucificam-o! Crucificam-o! Isso mesmo, pediram para Jesus serem crucificado. Pilatos lavou suas mãos e disse que estava fazendo aquilo porque o povo estava querendo. E Jesus voltou a ser castigado. Tomou suas chicotadas e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho. Isso mesmo, os espinhos perfuraram a cabeça de Jesus. Depois de colocarem nele uma coroa de espinho, vestiram Jesus com uma roupa vermelha e começaram a dar risada, dizendo que ele era rei. Mas eles não entendiam que rei que Jesus era. Eles achavam que Jesus queria o trono dos reis que estavam naquela época, mas não era isso que ele queria. Jesus sabia que precisava mostrar para eles o amor e resistiu a todo esse momento. Após esses homens rirem muito de Jesus, eles tiraram dele a túnica vermelha. Pediram que ele colocasse novamente as roupas que ele estava vestindo antes da túnica. Eles colocaram em Jesus uma cruz sobre os ombros, uma cruz muito pesada. E o peso não era só da madeira, não, era também do pecado de toda a humanidade. E fizeram com que Jesus carregasse essa cruz. Pelo caminho, Jesus caiu algumas vezes, e todas as vezes que ele caía, eles faziam com que Jesus levantasse à base da chicotada. Eles batiam em Jesus para Jesus levantar, ainda chamavam ele de preguiçoso. Olha só, Jesus já estava todo machucado, carregando uma cruz, e eles ainda zombavam de Jesus. Jesus, mesmo assim, levantava e seguia o seu caminho. Ele chegou em um lugar chamado Gólgota. Gólgota era o lugar onde eles crucificavam todos os ladrões e assassinos e as pessoas que não eram boas. Jesus, mesmo sendo um bom homem, foi levado para lá e lá ele foi crucificado na cruz. Eles colocaram pregos em suas mãos, pregos em seus pés, levantaram aquela cruz enorme e Jesus ficou no meio de 2 ladrões. Isso mesmo, 2 ladrões. Jesus, que não tinha pecado nenhum, estava no meio de pecadores. Mas ele estava ali por amor à humanidade.
Jesus ficou pendurado ali na cruz. Esses 2 homens que estavam ao seu lado, um começou a zombar de Jesus, dizendo a ele que se ele era bom mesmo, filho de Deus, que ele descesse da cruz. O outro, ao contrário, olhou para ele e disse: o Senhor não tem pecados, mas eu tenho. Jesus disse a ele que naquele mesmo dia ele estaria ao lado dele no reino dos céus. E as pessoas que estavam ali, os soldados que crucificaram Jesus, riam dele, zombavam dele, mesmo ele preso na cruz. E pediam para ele: se é filho de Deus, desce dessa cruz. Diziam isso a todo momento. Jesus, quando não estava mais aguentando, respirou fundo e entregou seu espírito a Deus. E disse a Deus que tudo estava consumado. Nesse momento, Jesus morreu na cruz. No momento de sua morte, o céu escureceu, começou a trovejar e as pessoas que estavam ali perceberam o mal que tinham feito. Viram que Jesus realmente era filho de Deus, mas já era tarde e Jesus ficou ali. Após a sua morte, os discípulos que ainda estavam por perto e a mãe de Jesus conseguiram que Pilatos liberassem que tirassem o corpo de Jesus dali e levaram Jesus para uma sepultura nova, um lugar cavado nas pedras, uma espécie de uma caverna. Colocaram o corpo de Jesus e uma pedra bem grande na frente. Essa pedra era bem difícil de ser tirada, mas mesmo assim colocaram na porta alguns soldados para que ninguém tirasse o corpo de Jesus dali. E ali Jesus ficou. Depois de 3 dias, Maria Madalena e mais algumas mulheres foram visitar o corpo de Jesus. Elas ainda estavam chorando muito a morte dele. E no caminho, elas estavam pensando: como iremos fazer para tirar a pedra de lá? Não tem o que a gente fazer, é muito pesada. E quando chegaram, elas viram algo estranho. A pedra estava removida. Isso mesmo, alguém tinha tirado aquela pedra dali. Mas como? O que fizeram com o corpo de Jesus? Elas se assustaram naquele momento e tentaram descobrir o que havia acontecido. Mas eis que surge um anjo. E esse anjo olhou para elas e pediu para que elas não chorassem mais, porque Jesus não se encontrava mais ali. Jesus estava vivo. Isso mesmo, Jesus estava vivo. Jesus não estava mais entre os mortos, ele estava entre os vivos. A alegria delas foram tantas que o anjo disse: alegre-se e vão contar a todos que Jesus vive. Jesus está entre nós. E as mulheres saíram dali muito felizes, porque o mestre não estava mais entre os mortos, ele estava entre eles. A alegria foi tanta, mas tanta, porque Cristo ressuscitou e ele estava ali para provar que o bem vence sempre, que o amor de Deus venceu a morte. Isso mesmo, essa é a verdadeira paixão do cristão, essa é a verdadeira Páscoa cristã, é o amor de Deus, é o amor vencer a morte, é o amor vencer o pecado. E contra isso, ninguém consegue. Ninguém consegue que Jesus perca. Ninguém consegue que o amor perca. E nós precisamos acreditar e temos também o direito de saber que por conta disso, o céu está para nós. Isso mesmo, todos nós precisamos louvar e agradecer todos os dias a Jesus por ele ter dado a sua vida por nós, por ele ter passado por tudo por nós, mas principalmente alegrarmos sempre no Senhor. Jesus ressuscitou, aleluia! E que nós possamos ter a verdadeira Páscoa dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como amamos a nós mesmos. E depois de tudo isso, Jesus voltou para o céu, está ao lado de Deus, cuidando de todos nós. Espero que vocês tenham gostado da nossa história da Páscoa, a verdadeira Páscoa, e que vocês possam levar para outras pessoas também. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!
Uma feliz e abençoada Páscoa para você e toda a sua família. Tchau, tchau!